motivo de muita alegria de estar na presença de Deus. O Espírito Santo, ele se faz presente. Aleluia. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. E eu gostaria de fazer um convite a você, para você desligar a sua mente do porta para fora. Se liga agora em Deus, porque Deus tem uma palavra para você nesta noite. Eu não aceito que você saia deste lugar da maneira que você entrou. Aleluia. Nós temos que sair deste local, aleluias, transportando com unção, porque onde Jesus está, não tem como sair do mesmo jeito. Onde Jesus está passando, tem que sair modificado. E nesta noite nós participamos do corpo, do sangue. Então nós estivemos mais próximos ainda de Jesus. Nós estivemos participando do corpo e do sangue dele. E neste local vai descer uma unção nesta noite. Aleluias, porque Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus, aleluias. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 37, capítulo 37, versículo 19. Marque um encontro com Deus neste lugar, aleluias. Aceite a palavra no seu coração. Não ligue para eu, pessoa, carne, Rodrigo aqui. Agora eu sou um instrumento usado pelo Espírito Santo, aleluias. E quando nós somos usados pelo Espírito Santo, nós temos uma responsabilidade dobrada de entregar uma mensagem para a sua alma. Mas eu não quero entregar uma mensagem para maciar o seu ego. Eu não quero entregar uma mensagem que vai falar que você vai ser próspero. Eu quero entregar uma mensagem para falar que você vai ser salvo, que você tem o direito da salvação. Foi instituído por Deus em sua vida o direito da salvação, aleluia. Você não tinha direito, mas o meu Jesus Cristo morreu na cruz e me deu o direito. O direito para a salvação não era nosso por herança, ele era direito dos judeus, mas Jesus foi rejeitado por eles. Jesus não foi aceito por eles. Então ele falou: olha, eu vou morrer para aquele povo, pois vai valer a pena. Aleluia, glória a Deus. E diz assim a palavra para você nesta noite, para mim e para você. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e o matemos, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito, glória a Deus, aleluia. Uma passagem muito conhecida, a passagem de José, mas eu quero mostrar para você nesta noite que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu até agora há pouco não tinha uma mensagem para trazer para a igreja. Eu até falei com a minha esposa hoje, falei: olha, eu não tenho uma mensagem. Ela falou: você vai, olha, começa a ver a direção do culto, quem sabe o Espírito Santo te dá a mensagem. E eu tinha essa mensagem preparada há algum tempo, mas eu não falei assim: acho que eu vou pegar sobre José, falei para ela. E aos poucos Deus foi falando no meu coração, foi falando, e eu fui lendo o capítulo 37, 38, 41, e falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E abri e saiu nesse versículo, e ele falou: fala dos sonhos. Deus, aleluia. Quantas vezes os nossos sonhos estão sendo enterrados, aleluias. O sonho que você sonhou que teria uma loja, o sonho que você seria bem sucedido, quantas das vezes você se enterrou? O sonho que você pregaria a palavra de Deus, quantas vezes você falou assim: olha, eu não sou capaz, eu não consigo, aleluias. Mas Jesus está falando: eu posso fazer. Ah, mas eu não sou capaz, as circunstâncias estão fazendo que eu não sonhe mais. Então eu venho trazer agora uma mensagem de um homem ao qual ele sonhou e contou aos seus irmãos. Aleluia. Muitos dizem que era para ele ter ficado calado, mas não, foi permissão de Deus. Deus, a irmã Lanine esse dia pregou e falou que ele não precisa de circunstâncias favoráveis para poder agir em nossas vidas. E José, ele estava numa situação favorável ao tal momento. Ele era o filho querido de Jacó. Ele era o último filho, filho da sua velhice. O último filho não, teve mais filhos. Teve Benjamim depois, mas ele era o filho da velhice. Ele era Jacó amava ele mais do que os outros, diz a palavra. E Jacó faz uma túnica toda colorida para ele. E isso cria uma inveja nos irmãos dele. Irmãos, quantas das vezes Deus dá uma unção para nós, e você começa a ser ousado, e você começa a buscar, mas essa unção não foi de
graça. Essa unção foi muito joelho dobrado. Essa unção que Deus colocou na sua vida foi muita oração, foi muitas noites em claros, foi muitas noites que você não dormiu e pedindo para Deus abençoar tal situação da sua vida, buscar o seu filho, buscar sua filha, buscar mãe e pai naquela oração, você chorando, mas quando você estava chorando lá, Deus estava transformando o seu caráter, Deus estava transformando o seu ministério, aleluia. E José estava ali, quem sabe talvez ele era adorado pelo pai, por quê? Porque ele buscava, porque ele era um filho obediente, porque ele era manso, ele era sábio, glória a Deus, aleluia. Ele sabia administrar tudo que colocava em sua mão, aleluia. E isso cria uma inveja em seus irmãos. Antes disso, da túnica, ele já tinha tido sonhos, e os irmãos falavam: eu vou me dobrar perante você, José, não vai acontecer nunca. E aí Jacó faz a túnica para José, e os irmãos criam uma inveja muito grande da vida dele. E só que as circunstâncias, Deus vai fazendo caminhar no decorrer da história dele, para que tudo fosse contemplado a bênção do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, não sei o que você está passando, eu não sei qual a circunstância da sua casa, não sei como está a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, ele me revela que, apesar da circunstância não estar favorável para você, apesar do mundo estar virando de ponta cabeça, apesar de você estar passando noites claras, chorando por alguém, orando por alguém, Ele tem ouvido, e Ele tem feito dessas circunstâncias elas se tornar algo na sua vida, algo na vida de quem você está orando, para que algo se concretize, para que algo seja dado valor, aleluias, glória a Deus, aleluias. Eu tenho para mim que herança, quando você recebe herança, coisas de mão dada, de mão beijada, você não dá valor. Aquilo que você começa a alcançar, a casa que você batalha para construir, o carro que você batalha para comprar, você dá valor. Se você ganha um carro, você fala: ah, quebrou, tá bom, estragou, tá bom. Mas se você comprar, você sabe o preço de cada pneu, você sabe o preço de cada prego da sua casa, e você dá muito valor nisso, porque foi Deus que deu, você batalhou por isso, então você dá valor. E Jacó dava muito valor, por quê? Porque ele sabe da batalha, ele sabia como que foi, ele sabia que ele podia ser em sua casa, ele sabia que ele podia ser um bom administrador, ele sabia que ele foi bem instruído. E os irmãos criam isso e começam a falar: olha, lá vem um sonhador, vamos matá-lo, vamos enterrar o sonho dele. Mas nas circunstâncias teve um irmão dele que fala: olha, o Rubem, fala assim: olha, melhor nós não o matarmos, vamos só jogá-lo no buraco, e quem sabe nós vendê-lo, porque vai nos dar lucro e não vai estar o sangue dele em nossas mãos. E só que isso foi tudo circunstância preparada para o Senhor, porque os outros irmãos queriam matar, mas ele falou: olha, não vão matar não. E eles ouviram: olha, melhor que não mesmo. E eu falo que não foi o diabo que usou de Rubem, foi o Espírito Santo, foi Jesus, foi Deus que usou para falar: olha, não vão matar não, porque Deus tem propósito, aleluia. Quando Deus tem propósito, irmãos, pode se levantar o inferno que for. Quando Deus tem propósito, nada pode te matar. Quando o propósito de Deus ocorre, pode levantar o inferno que for, pode levantar a circunstância que for, mas Deus, ele prevalece. O sonho de Deus sonhou primeiro na sua vida, o sonho de Deus sonhou primeiro na minha mente. Antes de eu desejar os meus sonhos, os meus projetos, Deus colocou em meu coração, aleluia. Santo, 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 aleluia. E tudo é processo, igreja, tudo é processo, glória a Deus, aleluia. José então é vendido, e ele vai para ser escravo, glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco ele começa a administrar aquela casa, aleluia. E ele começa a administrar com muita maestria, porque quando Deus ergue, igreja, a pessoa é edificada. Deus não ergue qualquer um, Deus não pega o Zé Ninguém, não. Deus pega o Zé Ninguém e transforma em alguém, mas quando quem ele pega, ele sabe qual é o dom que ele tem, ele sabe qual é o projeto, e quantos sonhos estão enterrados, quantos dons estão enterrados, quantos talentos estão enterrados, porque não sabe administrar, porque não tem a capacidade de chegar e falar: Senhor,
eis-me aqui, envia-me, usa-me. Glória a Deus, aleluia. Nós devemos pedir para Deus nos usar, igreja. Deus sabe do que você está passando. Deus sabe da situação que está passando na sua casa. Deus sabe de todos os seus problemas. Mas nem por isso você não tem que deixar de falar com Ele. Nem por isso você não tem que deixar de buscar Ele. Nem é por isso que você tem que parar e falar: olha, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Não. A Bíblia fala que nós devemos abrir nossa boca e confessá-lo, falá-lo da nossa necessidade, que Ele é fiel, Ele é justo para nos ajudar. Ele é fiel para pegar nossos problemas. E a Bíblia, ela não mente. Glória a Deus. Eu gosto muito desse ministério, como o presbítero, como o pastor Leandro falou, que aqui a palavra ela é falada, e cada vez mais palavra, aleluia. A oração é importante, ou uma peça fundamental, mas sem oração, sem palavra não é nada feito. Palavra sem oração também não tem eficácia nenhuma, mas em conjunto as duas você é armado, você é fortificado. Aquele que tem oração, que tem a palavra ela arrebenta qualquer inferno. Se você chegar na sua casa, estiver passando necessidade e falar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você pregando: olha, Senhor, a tua palavra fala que se o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, você está profetizando usando a palavra a seu favor. Aquele que usa a palavra a seu favor. A Bíblia me diz aqui, olha, em Mateus, glória a Deus, aleluias, Mateus 8:9, que Jesus estava no barco, aleluias, glória a Deus. Eu sou feliz, eu sou alegre, porque eu não gosto de usar rascunho, eu gosto de usar a palavra, e Deus vai levando na Bíblia. O meu rascunho é a Bíblia inteira, glória a Deus. Eu gosto de navegar na Bíblia, porque a Bíblia ela pega de Gênesis, eu estou em Mateus, e ela vai falando. E a Bíblia fala que Jesus estava no barco, e houve uma grande tempestade, e o mar se enfureceu, e os discípulos estavam com ele, e falavam: ei, mestre, nós estamos perecendo, mestre, o Senhor nos está vendo? Glória a Deus. E ele falou: homens de pequena fé. E sabe o que ele fez? Ele usou a palavra. Ele falou assim: cala-te, vento, mar, acalma-te. Glória a Deus, aleluia. E eles se maravilharam e disseram: quem é este? Glória a Deus, aleluia. Quem é este que até o vento e o mar obedece? Glória a Deus e aleluia. Mas ele fala um pouco antes: homens de pequena fé. O que ele quis dizer? Ei, você tem autoridade para mandar o vento calar. Glória a Deus. Você tem autoridade para mandar o mar se acalmar. Você tem autoridade de profetizar na tua casa. Você tem autoridade de chegar na sua casa e falar: olha, eis-me aqui, que comece a usar, Senhor, usa-me, Senhor, para que este mal saia da minha casa, que saia da minha família, saia do meu lar, porque eu não aceito, Senhor, eu não aceito. Você não deve aceitar mal na sua casa, você não deve aceitar que tudo é deserto, nem tudo é deserto. Tem coisas que você tem que profetizar e falar: Senhor, eu não aceito, eu quero que mude, Senhor, eu não quero passar por isso. Tem propósito que é deserto, tem coisas que acontecem que é deserto, mas tem coisas que podemos evitar de acontecer. Aleluias. Na vida de José, tudo que aconteceu foi conspirado para que ocorresse para a glória de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O que aconteceu na vida de José? Ele foi de escravo a governador, mas não por um acaso. Foi para mostrar que quando Deus revela, quando Deus ele dá ordem, quando Deus mostra revelações, os sonhos são revelações dadas por Deus. Se você está sonhando, às vezes falar: não é nada, é Deus mostrando algo. Peça para Deus que Ele vai mostrar o que está acontecendo. Deus ele nos revela em sonhos, Ele nos revela em visões, aleluias. E Deus tem trabalhado comigo de uma maneira que tem transformado a minha vida. Eu disse que eu ia contar um testemunho, e esse testemunho ocorreu, porque Deus ele é fiel, Ele me dá sonho para me corrigir. Deus ele começa a nos quebrar para mostrar que Ele te ama, aleluia. Quando Deus começa a te machucar um pouquinho, cutucando, é para mostrar que Ele ama, que você é vaso, que você é valoroso, você tem valor, aleluia. Você tem um grande valor aqui dentro, você tem um grande valor perto de Deus.
Glória a Deus, o seu pecado não é nada perto do amor de Deus. O seu pecado é pequenininho, glória a Deus, perto do amor que Ele tem. A Bíblia me diz que se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel em perdoar. Aleluia. Glória a Deus, mas não abuse. Não continue, Senhor, o Senhor perdoou hoje, amanhã eu vou pecar de novo, que o Senhor vai perdoar de novo. Não, é quando você se arrepende. A Bíblia também fala quando uma pessoa se arrepende, a festa no céu. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é você não fazer mais. Arrepender é você renunciar. Jesus, Deus, Ele quer renúncia da igreja. Ele quer que você renuncie o seu ego. Ele quer que você renuncie a sua maneira de falar. Glória a Deus. Mas eu falo bonitinho. Não, mas está aí coisas que precisam corrigir. Há coisas que precisam mudar. Jesus às vezes não está agindo na sua vida da maneira que você quer, porque você não mudou, porque você não transformou, você não renunciou algo para Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Deus tem trabalhado na minha vida, e eu sempre conto o testemunho da minha vida, desde o passado até agora, e eu falo por que aconteceu tal circunstância da minha vida, por que eu não fui criado pela minha mãe, não fui criado pelo meu pai. E Deus tem falado comigo muito grande. Falou: olha a história de José. Eu pego situações que você não imagina. A irmã Lenine pregou com louvor aquele dia e falou de pegar circunstâncias. Deus não usa circunstâncias favoráveis para usar a sua vida. E eu fui criado por um homem evangélico, criado em berço evangélico, onde partes da igreja me atrapalhou e partes me ajudou, mas eu tive o ensinamento da palavra. E a partir do momento que você conhece a palavra, a partir do momento que você abre o seu coração, a passagem que o presbítero Fernando falou aqui, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Jesus está à porta do seu coração. Jesus está batendo. Jesus continua batendo. Jesus não arromba a porta. Jesus não é ladrão, Ele não é mal educado. Ele chega e começa a bater. Ele começa a bater. Ei, abre seu coração. Eu quero te usar. Ei, eu quero te usar. Ei, eu quero fazer na sua vida. Eu quero usar sua boca. Eu quero usar o seu instrumento. Eu fiz você como instrumento meu e você está escondendo esse instrumento. Jesus começa a falar. Vai avisando. Vai avisando. E nós não vamos dando ouvido. E o que Ele faz? Nos pega e começa a nos apertar. Glória a Deus. É igual o filho desobediente. Você fala: para de correr, vai lá e corre no corredor. Para de correr, para. Você vai avisando. Chega uma hora que você pega ele pelo braço e põe no banco e começa a apertar. Às vezes dá um beliscãozinho. Glória a Deus. A lei de hoje em dia não pode mais. A Bíblia fala para a gente corrigir o filho com a vara da sabedoria. Glória a Deus. E você dá uma corrigida. Por quê? Porque você ama. E Deus, Ele vai nos avisando: olha, ei, eu quero te usar, Rodrigo. Você é um instrumento levantado por mim. Leandro, você é um instrumento. Irmão, você é um instrumento. Eu quero te usar, mas dê lugar para me trabalhar. Glória a Deus. Dê lugar para me te usar, porque Ele diz: não, eu vou ter que te corrigir. E quando eu corrijo, é difícil, é complicado. Quando Deus corrige, você tem que passar um aperto. Glória a Deus. E eu, teimoso, queria fazer as coisas pelas minhas próprias mãos. E fazendo as coisas pelas minhas próprias mãos, comecei a trabalhar muito. E chegou um momento que eu estava fazendo extra, entrando dinheiro, não sobrava dinheiro. Glória a Deus. Sobrava não, faltava. Entrava mais do que eu precisava e faltava mais do que eu precisava. Glória a Deus. Isso foi em dezembro, foi em janeiro. Chegou um momento, o carro meu fundiu o motor, e eu peguei e falei: Senhor, passamos apertado, consegui passar aquele mês. O segundo mês, eu tinha uma dívida de um cartão da época da pandemia, e eu tenho outro cartão esperando para a gente negociar esse cartão. Eu negociei vários cartões da pandemia e ficou dois. Ali eu peguei e falei assim: Senhor, fui receber o meu salário com meus extras e fui pagar a conta desse cartão. E quando eu fui pagar, eu paguei do cartão errado. Eu tinha dois cartões no mesmo banco, um que eu uso no mês e o outro que estava endividado.
e caiu o meu salário. E eu cliquei no aplicativo do banco para pagar o cartão errado. Comeu tudo o meu salário. E eu peguei e falei para minha esposa, a gente ficou em desespero, mas ela ficou calma, porque Deus colocou paz no coração dela. Que era Deus tratando comigo. Era Deus mostrando que não adianta eu querer ganhar o mundo se eu não tiver Ele, se eu não tiver com Ele, se eu não estiver correndo com Ele. Eu posso correr maratona e vou me cansar à toa, porque pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Aleluia. E eu tive um sonho nesse meio tempo, e tinha recebido, tinha pago as contas. A partir de agora eu vou pagar as contas, e tinha sobrado R$1.200 no meu salário, do nada, assim, para você tocar um mês é nada. Aí eu peguei, fui trabalhar meu carro aqui. Eu tive um sonho, naquele dia, tinha sobrado 1.200, eu tive um sonho naquela noite, e eu sonhei que eu estava num barco, e o pastor me falava assim: olha, vai para tal banda. E eu pegava: não, pastor, e era igualzinho a passagem de Jonas. Não, pastor, eu vou para lá. Só que era um lago muito grande, e aquele lago começou a balançar, e Jesus, eu escutava a voz dele: por que você não obedece? Por que você não faz como eu mando? Por que você quer fazer do seu jeito? Eu estou no barco, o barco na funda, eu provei. E eu acordei, levantei, orei, repreendi, falei: Senhor, será que sonho que foi esse? E aí eu voltei a dormir e continuou o sonho. A mesma parte que parou, continuei no barco e cheguei no deserto. E eu caminhando assim: Senhor, por que eu estou passando por esse deserto? Não estou falando, por que eu estou passando por esse deserto? E Jesus: eu ainda estou contigo, porque eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Eu ainda estou contigo, mas comece a ouvir a voz do seu pastor. Comece a obedecer, comece a fazer do jeito que eu quero, não da maneira, porque você com suas próprias mãos, você não chega a lugar nenhum. E eu levantei, de novo acordei, repreendi, orei, falei: Senhor, a gente repreende, a gente não quer passar por vale, a gente não quer passar por deserto. E eu falei: Senhor, afaste de mim isso, Senhor, que não aconteça. E voltei a dormir, e continuei sonhando o terceiro sonho. Porque a nossa vida espiritual, igreja, é uma guerra muito grande de Satanás, querendo destruir os nossos sonhos. Satanás, ele está ao redor, a todo momento. Se você não tiver palavra na sua casa, se você não tiver palavra na sua igreja, eu falo mais forte, se você não tiver palavra na sua igreja, não adianta nada. Não adianta você só ter louvor na sua igreja, não adianta você só ter oração na sua igreja, porque se não tiver palavra, ela não te liberta. Glória a Deus, aleluia. E João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que você conhece a verdade? É pela palavra. E eu voltei a sonhar. E eu sonhei que tinha eram os 3 morros em frente à minha casa. Tem 3 morros. Era o deck da minha casa, eu saí, tinha 3 morros. E estava o pessoal da igreja com os balaios, cheio de plantações assim, e colhendo fruto por naquele balaio. E Jesus do meu lado, eu não via ele, eu ouvia a voz dele. Falava: tá vendo? Eles estão colhendo. E você não tem nada para colher. Olha o seu terreno. Mostrava como se fosse o meu terreno. Está tudo sujo. A árvore não tem fruto, porque você não plantou. Só tem praga. Limpa aquele terreno. Falava assim para mim. Aleluia. Sou grato a Deus pela correção do Espírito Santo. Limpa aquele terreno, porque eu tenho frutos para te dar. Eu tenho algo para te dar. Aleluia. Eu vi o Ney no sonho, eu vi o Leandro, e eles enchendo o balaio, e eu ficava com vergonha. Falei assim: Senhor, não deixe chegar perto deles, porque eu estou com vergonha. Ele falou assim: começa a plantar para você colher. Glória a Deus, aleluia. Porque eu quis pregar sobre o sonho de José, porque Jesus nos fala sobre os sonhos, fala através de sonhos. E ele corrigiu e falou: olha, eu estou te corrigindo, porque eu te amo. Você é vaso especial nas minhas mãos. Glória a Deus. E a partir daquele momento eu me corrigi e falei: Senhor, eu vou me dedicar mais ao Senhor, eu vou orar mais ao Senhor, eu vou buscar mais ao Senhor. E as coisas começaram a acontecer na minha casa. Aleluia. Esse mês, graças a Deus, foi bonança, foi graça, foi bênção, porque Deus, ele esteve comigo. E ele não falava assim: olha, não é de estar dentro 24 horas dentro da igreja, não. Eu não estou preocupado de estar 24 horas dentro da igreja. Eu estou preocupado nos tempos que está fora da igreja. Eu estou preocupado no tempo que você não está contra 4 paredes, porque quando você está lá, você está buscando. Enquanto você está lá,
E quando você não está com Jesus, com perto de Jesus, é o momento de nós buscarmos, é o momento de falarmos da palavra, é o momento de falarmos com Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que trabalhar, não estou falando, eu necessito trabalhar, eu dependo do meu serviço, mas eu dependo mais de Deus, aleluia. E se Deus não estiver na frente, você fala: olha, Rodrigo, não vai, eu não vou mais, porque eu sei o que é passar o aperto sem Deus, aleluia. Eu tinha Deus, eu não estava sem Deus, mas Deus corrigindo, e Ele mostrava que se Ele não estiver, aleluia, se Ele não estiver no meio, a terra é infértil. Se Ele não estiver no meio, não há colheita. Se você fazer com os seus próprios braços, nada prosperará. Se você fazer com as suas forças, não vai ir para frente, aleluia. De nada vale uma casa edificada na areia, nada vale uma casa edificada na areia. A palavra diz aqui, olha, está falando aqui no versículo que do tema da nossa congregação: ei, sobre esta pedra, glória a Deus, sobre esta rocha, eu edificarei minha igreja, aleluia. Jesus, Ele edifica só em rocha. Jesus não edifica em espinhos, porque Ele não planta espinhos, espinhos sufocam a semente. Jesus não semeia em locais inférteis, Ele semeia em local fértil, glória a Deus, aleluia. E eu creio, igreja, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu creio que o Espírito Santo falou com você nesta noite. Talvez não seja a palavra que você veio buscar, mas é a palavra que Deus veio falar. E pegue ela, porque a palavra de Deus, ela é maior do que você pensa na sua vida. Porque os sonhos de Deus, aleluia, os projetos de Deus são maiores do que os seus. O que Deus tem na sua família é maior do que você pensa. Às vezes você busca por coisa tão pequena, e Jesus tem algo querendo oferecer tão grande. Ele só está falando para vocês nesta noite: renuncie o seu ego, renuncie a sua casa, agrade a Deus, aleluia. Comece a agradar a Deus, porque se você não agradar a Deus, você não será salvo. A minha Bíblia fala que aquele que não desagradar pai e mãe não terá lugar lá no céu. Aquele que não desagradar o irmão não terá lugar lá no céu. Se o seu irmão fala: olha, é bobeira que está fazendo, olha, isso não dá certo, não faz isso, comece a fazer mais ainda, aleluia. Comece a buscar mais, comece a adorar mais. Seja um adorador em excelência. O que é ser um adorador em excelência? Que eu acabei de falar, não é só aqui dentro das quatro paredes, é você na sua casa estar adorando, é você estar no seu serviço adorando, é você estar andando na rua adorando. Adore, 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 adore. Continue adorando. Quem adorar não é ficar cantando. Adorar é falar: olha, Senhor, o Senhor criou esta natureza. Olha, Senhor, que bela construção que o Senhor fez desse monte. Olha, Senhor, que inteligência que o Senhor deu ao ser humano. É isso, é adorar a Deus, você colocar Ele como o Criador de tudo. Porque a minha palavra diz também que Ele é o alfa, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é a sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Você sem Jesus, o que é você sem Jesus? O que é a sua casa sem Jesus? Eu convido você nesta noite, glória a Deus, a convidar Jesus a entrar na sua casa, a Jesus transformar a sua casa. Ah, mas já aceitei Jesus. Não, para aceitar de verdade, aleluia. Chega de fazer de qualquer maneira, chega de trabalhar de qualquer jeito, chega de andar do seu jeito. Comece a falar: Senhor, como o Senhor quer que eu ande, como o Senhor quer que eu seja instrumento, aleluia. Pare de trabalhar o olheiro, glória a Deus. Para de atrapalhar o oleiro, porque o oleiro está querendo quebrar o vaso, o oleiro ele quer transformar o vaso, mas nós ficamos retraindo. Nós queremos ser às vezes vasinho de ouro, nós queremos se aparecer, nós estamos querendo ser mais. E Jesus está falando: oi, eu só uso vaso de barro, eu só uso menor, eu só uso pequeno. Eu usei todos na Bíblia, todas as passagens da Bíblia foram os pequenos, aquele que ninguém dava nada. Eu quero usar você, eu quero você escolhido, porque você não é nada perante os homens. Você é escolhido porque Deus te chamou. Você é escolhido porque Deus quer te usar, quer transformar a sua vida. Mas eu estou fazendo um convite, vou apelar novamente. Abra o seu coração. Há pessoas com o coração trancado aqui nesta noite. Há pessoas aqui que não querem transformação na sua casa. Há pessoas que
que não está tendo transformação na vida. Desde que entrou na igreja e saiu, está do mesmo jeito. E Jesus está falando: eu quero transformar a sua vida. Oh, aleluia. Ele canta, Jesus quer transformar o seu coração. Se quebranta, tira esse ego. Se quebranta. Não é o Rodrigo que está falando. Glória a Deus, aleluia. Se prostre diante de Jesus, Ele é sagrado. Oh, aleluia. Ele deu a vida por você. E a vida não foi paga com preço pequeno, não, foi com preço de sangue. E Ele está falando: se quebrante perante a mim, se humilha, que eu quero te usar. Eu estou te dando chance, e você não está deixando eu trabalhar. Eu estou te dando chance, e você não quer que eu trabalhe. Eu estou te dando chance, porque eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ter transformação, tem que ter transformação, tem que ter renúncia, tem que ter transformação na sua casa. Talvez vai ter que passar vento, talvez vai ter que passar pelo vale, mas tem que ter transformação, porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Existe até um louvor: sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é. Glória a Deus. Sem Jesus não dá para viver, igreja. Sem Jesus você não é nada. Glória a Deus, aleluia. Sem Jesus, o meu Jesus, Ele é tudo na minha vida. Glória a Deus, aleluia. E o amor dele por você é muito grande. Glória a Deus. Só quem é pai e mães aqui sabe do amor por um filho. E a minha Bíblia ainda fala que pode ser uma mãe, glória a Deus, que amamenta, esquecer do filho que amamenta. Eu todavia não me esquecerei de ti. Glória a Deus. Jesus está falando: eu jamais esqueço de você, porque você tem valor. O seu pecado, os que você fez, não é nada perante o amor de Jesus. Ele perdoa, Ele coloca numa pedra e apaga o seu passado. Jesus, Ele está querendo apagar passados que têm te perturbado aqui nesta noite. Tem pessoas que o passado tem brigado com a mente. Fala: olha, mas eu fui isso, eu fui aquilo, eu já fiz isso, fiz aquilo. E Jesus está falando: olha, Ele está usando uma palavra ainda: olha, ignorante, o seu passado já não vale mais nada. Eu coloquei uma pedra no teu passado. A partir do momento que você desceu pelas águas, o seu passado já era. E muitas pessoas passaram pelas águas e continuam da mesma maneira. Por quê? Porque não está deixando Jesus trabalhar. E Ele está querendo liberdade. E você tem que falar: Senhor, o Senhor tem total liberdade para trabalhar. Talvez aqui dentro você esteja bonitinho, prestando atenção, mas chega na sua casa, chega no seu trabalho, chega no seu empreendimento, chega na escola, não sei onde você está chegando, e você esquece que é cristão. E você não tem sido luz não de que você precisa ser. E você não tem sido a transformação onde você precisa ser. E Jesus está falando: olha, onde você pisar, você tem que ser luz. Onde você pisar, você tem que falar da minha palavra. Porque senão você é um inútil. Aleluia. Você é um inútil se você não usar a palavra. Porque a palavra ela foi pregada a você um dia. E você sentiu o meu amor. E você tem que transmitir este amor. Glória a Deus. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Jesus está mandando dizer: transmita a palavra. Continua falando da palavra. Glória a Deus, aleluia. José, ele foi usado por Deus na prisão, porque ele usou o dom que Deus deu. Deus deu o dom da revelação. Ele falou: olha, passou o dom da revelação. Ele foi para governar. Glória a Deus. Ele usou o dom da administração. Administrar é dom, igreja. Administrar sua vida é dom. Administrar o seu tempo é dom. Glória a Deus. Mas como eu aprendo a administrar minhas coisas? Vai lá em Eclesiastes 3. Deus, aleluia. E há tempo para todos os propósitos. Glória a Deus. E você vai lendo Eclesiastes, Provérbios, tem ensinamentos. Glória a Deus. Por isso que eu amo a Bíblia. Ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos ensina a como administrar seu dinheiro. Salomão fala que aquele que não guarda uma parte vai passar fome. Salomão ensina como administrar. Olha como é sábia a palavra. A palavra nos ensina tudo, ela é vida. Você não precisa de um administrador para a sua empresa. Só você tendo Jesus na sua vida, você consegue administrar.
Você não precisa de um administrador para sua casa, porque Jesus te ergueu como cabeça no seu lar, e Ele te fez administrador, aleluias. E eu estou falando de dinheiro, sim. Ele te faz você saber administrar, Ele faz você ter sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Será que eu preciso comprar? Será que eu não preciso? Isso também é dom de Deus. Eu vou lá, eu tenho um carro, sei lá, uma coisa que eu não preciso, eu tenho 10 pares de sapato, e vou lá comprar mais um só para ter mais um. Isso não é administrar, glória a Deus. Tem condição, amém, glória a Deus. Mas às vezes está passando um aperto, mas o ego fala mais alto, glória a Deus, aleluia. Às vezes está passando um aperto, mas o ego de renunciar e aceitar que Jesus, que você é dependente de Jesus, fala mais alto e você não aceita. E Jesus está falando: aceite que eu entre na sua vida, aceite que eu seja o administrador das suas coisas. Glória a Deus. Se coloque em pé, igreja. Os horários já se passou.